Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre você. Vencemos mais uma semana, derrubamos gigantes, destroçamos ursos e leões, derrubamos muralhas e chegamos a mais uma semana de vitória. Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que parece desgovernada. Parece tão simples, parece tão momentânea, mas tem um poder de destruição terrível. Eu não sei se você já passou por alguns momentos nessa situação. Mas eu quero falar nesse momento com você sobre o impulso, aquele que mata o sonho e destrói as histórias. Meu querido, quando eu mergulho pelas mídias sociais, eu fico a observar quantas pessoas que acham em algumas palavras ou textos que estão ajudando a elas mesmas e aos outros. E quando eu reparo, na verdade, elas estão sim prejudicando a elas mesmas e ajudando seus amigos ou colegas ou seguidores a liberarem o impulso que tem dentro de si de forma errônea. E isso, meu querido, minha querida, é um grande perigo, porque a maioria das pessoas na sua falação são tomadas por dois fatores pertinentes. Um dos fatores pertinentes, meu querido, que elas estão tomadas ou vivem, é nada mais e nada menos do que o fator positivo e o fator negativo. São esses dois que impulsionam as pessoas. E o que é positivo para você atrai um grupo de pensamentos. E o que é negativo para você também atrai outro grupo de pensamentos igualitários ao seu. E quando nós não expomos as coisas dentro da razão, nós estamos influenciando pessoas a permitirem que seus impulsos falem mais alto do que a sua razão. Isso, para mim, é deturpar o raciocínio daquela pessoa, influenciando-a a errar pelo que eu acho, pelo que eu penso e pelo que eu acredito. No fundo, para mim, isso é pecado, porque eu estou induzindo o outro a errar. Ou seja, um pensante, uma pessoa de boa dicção, de boa falação, com um impulso desenfreado, ela tem um grande poder de persuasão, de convencimento na sua falação. E isso, com um impulso negativo atuante, aquela pessoa influencia um grupo de pessoas também a fazer a mesma coisa que ela faz
ou que ela fez sem pensar, por causa e pelo impulso. Você quer ver uma coisa? É só nós olharmos a mídia populista. É uma das maiores impulsionadoras e destruidoras da razão, destruidora do caráter positivo das pessoas. Olha esses meses de pandemia que nós vivemos. Olha esses meses de pânico que nós vivemos, como algumas redes de comunicação quiseram e conseguiram pôr sobre uma grande parte da população, da nação brasileira, um pânico tal ao ponto de quase levar ao caos na política, na vida financeira e na vida familiar da nação. Eles tentaram impulsivamente, constantemente, inculcar na cabeça das pessoas que as pessoas estavam quase ficando loucas. Então entenda, toda influência, ela vem alicerçada no impulso destrutivo ou construtivo. Por isso precisa ser muito bem analisado qualquer coisa, qualquer falação de alguém, antes de você levar isso à frente. Qual é a intenção que está por trás? Qual é o lucro que aquela pessoa vai ganhar com isso? E qual é o nível de destruição que ela vai fazer na pessoa, no sistema ou em alguma coisa? Quero te dizer algumas coisas interessantes nesta manhã que o Espírito Santo compartilhou comigo sobre o impulso. Primeira coisa que você precisa ter em mente é que o impulso, ele entra pelos olhos. Primeiro ponto, ele entra pelos olhos. Segundo, ele é ativado pelo coração. Terceiro, ele é materializado pela alma através do corpo. Sejam esses impulsos de palavras ou de ações, eles entram pelos olhos, são ativados, ou seja, são formatados pelo coração, e eles se materializam pelos impulsos, vamos dizer assim, energético, magnético, liberados pela alma, incentivando, impulsionando o corpo a praticar, a fazer, a materializar aquilo. Já falamos em algumas ministrações passadas sobre o engodo. O engodo é esse impulso satânico. Sejam esses impulsos, como eu disse, em palavras ou em ações, tudo começa pela porta do corpo, ou seja, pelos olhos. Quem não se lembra que o impulso que entrou pelos olhos, o desejo desenfreado do coração e o impulso das almas ou da alma fez Sansão, meu querido, cair numa desgraça terrível. Quem não se lembra disso? Quem não se lembra, meu querido, que o impulso levou Sansão a ficar cego e morreu como palhaço nos últimos minutos da sua vida, apesar da grande misericórdia de Deus que também aconteceu nos últimos minutos da sua vida. Quem não se lembra do impulso que primeiro começou pelos olhos, foi ativado através do coração e foi materializado pela alma através do corpo na vida de Davi? Quem não se lembra do impulso sexual de Davi, que o levou a uma queda espiritual tremenda diante de Deus?
que expôs o seu caráter, a sua honra perante a sua família, perante os seus filhos, com Betseba, ao ponto do seu reino ser dividido, os filhos perderem o respeito com o pai por causa do impulso do próprio pai, ao ponto de o filho ficar com tanta raiva que depois disso um filho estrupou a filha e outro filho queria matar o filho porque estrupou a sua irmã. E o impulso foi sendo liberado de prostituição dentro da casa de Davi, ao ponto de um dos filhos, chamado Absalão, dividir o seu reino por causa de um impulso de Davi. A sua família foi desgraçada, destruída, filhas estrupadas, filha estrupada, filho morto, filhos assassinados. Quem não se lembra do impulso financeiro que Judas Iscariotes teve ao ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata? A verdade, meu querido, é que independente do impulso, seja ele de palavras, seja ele de desejos, seja ele de ambições financeiras, seja ele de qualquer cunho que for, se o impulso não for tratado, você vai matar os seus sonhos e vai acabar com a sua história. É preciso tratar do impulso sexual, emocional, financeiro, de palavras, de atitude, não importa qual seja a raiz do impulso. Nós, meu querido, não podemos esquecer essa história brilhante e terrível de Sansão. Foi destruído a sua história, foi destruída o seu sonho. O impulso destruiu a intimidade de Sansão. O impulso destruiu o segredo de Sansão com Deus. Não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, que o impulso manchou a biografia do rei Davi. O impulso, meu querido, matou o sonho, o ministério, o chamado e a história e a própria pessoa, literalmente falando, de Judas Iscariotes. Então o impulso, ele não é capaz só de matar aquilo que é invisível ou aquilo que é patente aos nossos olhos. O impulso, muitas das vezes, ele mata o próprio indivíduo. Quantas pessoas não foram mortas por causa do impulso? Então, quando nós não recebemos cura, tratamento nessa raiz impulsiva, nós podemos ser surpreendidos pelo impulso. E quando somos surpreendidos por ele, é algo muito poderoso, é forte, parece quase incontrolável. E eu quero te dizer que só existirá cura para os seus impulsos se você for uma pessoa que confessa, que seja transparente e que diga a verdade. Não se pode curar a raiz do impulso sem confissão. Não pode curar a raiz do impulso sem transparência. Não pode curar a raiz do impulso sem a verdade. E o que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Vamos ver uma passagem muito tremenda no começo da história comigo. Capítulo 4 de Gênesis, versículo de número 6 ao 11, diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que está irado? Ou por que te iraste?
por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de se levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta. E sobre ti será o teu desejo, e cabe a ti dominá-lo. Vamos ler só até aqui. Olha o que Deus diz aqui no versículo de número 7. Se procederes bem, meu querido, nada vai te acontecer. Se procederes mal, o pecado jaz à sua porta. Ele está na porta, ele não entrou. Sobre ti será o seu desejo, ou seja, o desejo é teu. Então você tem o poder de brecar ou de deixá-lo entrar. Mas sobre ele quem? Sobre esse desejo, você tem que dominar. É como se Deus estivesse falando, o problema é teu. O poder está nas tuas mãos. O livre-arbítrio, a livre escolha, é você que permite que ele te domine ou você que permite que ele fique do lado de fora. Até porque ele está à porta e não dentro de você. Só que alguns ele já possuiu. Aí o 8 diz assim: falou Caim com o seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito tu és desde a terra, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue do teu irmão. Meu querido, aqui está registrado o primeiro impulso da história. Por causa de um ciúme, por causa de uma inveja, Caim matou Abel impulsivamente. Derramou sangue na terra e foi amaldiçoado. Os impulsos atraem maldições. Maldições vêm através de palavras. E você acaba ficando amarrado por quê? Porque não tratou da raiz do seu impulso. Então, pastor, como podemos dominar, como podemos governar sobre os nossos impulsos? Como que podemos dominar sobre ele? Como que podemos controlar essa área que pode ser destrutiva, que pode ser mortal, que pode ser amaldiçoadora na nossa vida? Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 17 em diante diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidarismos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais eu vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O verso de número 22 e 23 fala dos frutos do Espírito. E 2 frutos do Espírito que você precisa buscar para
paralisar o seu impulso. Mansidão e domínio próprio. Deus está dizendo que só se combate o impulso com o fruto do Espírito. Não é teu esse fruto. Não está em você. Você precisa buscar. Você precisa buscar o fruto da mansidão e o fruto chamado domínio próprio. Se você, meu querido, buscar o fruto chamado domínio próprio, você vai se autodominar, se autocontrolar e não permitirá mais que os seus impulsos, sejam eles físicos, sejam eles financeiros, sejam eles sexuais, sejam eles de qualquer cunho que sejam, te destrua como te destruiu até aqui. Deus está te dando uma chance de mudança. Deus está te dando uma chance de mudar de rota. Deus está te dando uma chance de dar a volta por cima. Deus está te dando uma chance de você vencer essa arma diabólica que o diabo usou durante toda a tua vida para te machucar, para te botar para baixo, para te dizer que você não é ninguém, que você não pode nada, que você é um fracassado, que você não vai conseguir, que você não vai mudar, que você vai morrer assim. Mentira do diabo! Deus quer te curar. Deus quer te transformar. Só que o impulso, meu querido, está relacionado à libertação com a questão da confissão, com a questão da transparência, do reconhecimento e da verdade. Se você usar de confissão, de transparência, reconhecer seu erro, reconhecer sua falha, falar a verdade, pedir conselho a um pai espiritual, a mãe espiritual e obedecer os ensinamentos que ele vai te dar da palavra do Senhor, você vai vencer todas essas mazelas da sua vida. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu sei na minha pele o quão é terrível ser uma pessoa que age pelo impulso. Senhor, eu perdi tantas oportunidades na minha vida. Eu perdi tantas coisas na minha vida, Senhor. E tudo por causa do impulso. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu tenha misericórdia desse irmão, que tu tenha misericórdia desta irmã. Pai, que tu os ajude a serem transparentes, a confessarem os seus pecados, a procurarem ajuda, Pai, de alguém que pode levá-lo ao caminho da libertação. Quebra, Pai, esse jugo demoníaco, quebra esse jugo infernal que age em forma de emoções, mas é uma força maléfica para destruir a honra, o caráter, a pessoa, a família e a história deste homem e desta mulher. Pai, quebre as maldições, quebre tudo que não provém de ti, pois eu abençoo a vida deste homem e desta mulher com libertação em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, se você foi abençoado, não esqueça de dar um cliquezinho de ok no nosso canal. Que o Senhor te abençoe. Vamos juntos evangelizar o mundo. Se você conhece alguma pessoa impulsiva, saiba que isso é uma força demoníaca. Envie pelo menos para 5 pessoas nesta manhã, para que elas também tenham conhecimento da verdade e sejam libertas. Tenha um final de semana maravilhoso. Que Deus te abençoe. E não se esqueçam, amanhã é dia de Apocalipse. Que Deus te abençoe. Ore por mim, ore pela minha família e assim ficarei muito alegre. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.